skies are blue. Galera, mais uma questão de propriedades coligativas, só que agora, né, diferente daquela que eu comentei sobre o radiador, né, dos carros, nós vamos falar mais sobre a parte teórica mesmo, só que trabalhando com o fator de Van Hoff. Lembrando, o que é o fator de Van Hoff mesmo, né? O fator de Van Hoff é o número de partículas que uma molécula gera quando ela se dissolve, ou se dissocia, ou se ioniza no meio do solvente onde ela se encontra, certo? E aí lembrando também o seguinte, que quando nós trabalhamos com as propriedades coligativas, quanto mais concentrada for uma solução, mais agravado fica esse efeito coligativo, ou seja, quanto mais concentrada for uma solução, maior fica a temperatura de ebulição, ou seja, o efeito crioscópico é maior. Quanto mais concentrada for uma solução, menor vai ficar a temperatura de congelamento, ou seja, o efeito crioscópico também fica menor. Então, partindo disso, olha o que diz essa questão aqui. Em um laboratório de química, existem 4 frascos, certo? O primeiro apenas com água, o segundo com solução aquosa de cloreto de cálcio, o terceiro com solução aquosa de cloreto de sódio e o quarto com solução aquosa de glicose. O interessante é que essas 3 soluções aqui apresentam a mesma concentração, 0,3 mol por litro. Todas as 3, 0,3 mol por litro. Já escrevo para vocês aí, tá? Assinale a alternativa correta, que contém a ordem crescente da pressão de vapor do solvente. Ou seja, eu tenho que partir do frasco que tem a menor pressão de vapor e chegar até o frasco com a maior pressão de vapor. Galera, vamos lá. Pressão de vapor. Propriedade coligativa chamada tonoscopia. É a diminuição da pressão de vapor, né, de um solvente, causada pela adição de um soluto não volátil. Bom, aqui nós temos água pura. Em todas as outras nós temos soluções. Então, é no frasco com a água pura que eu terei a maior pressão de vapor. A partir do momento que eu vou colocando solvente, a pressão de vapor ela vai diminuindo. Então, dependendo da concentração dessas soluções, a pressão de vapor ela será maior ou menor. Mas em nenhuma delas eu terei a pressão de vapor maior do que a da água. Então, para que a gente chegue ao fator de Van Hoff, eu tenho que partir desses solutos em contato com a água e verificar se vai ocorrer dissociação ou não. Então, o cloreto de cálcio ele é uma substância iônica. Então, em contato com a água, ele vai sofrer sim a dissociação. Então, eu vou gerar aqui, ó, 1 mol do cálcio, 1 mol do cálcio, mais 2 mols do cloreto. Se vocês contarem, levando em consideração, né, que nós estamos trabalhando com uma molécula, eu vou gerar 3 partículas. Uma partícula de cátion e 2 partículas de ânion, perdão. Então, o efeito de Van Hoff aqui, ele será igual a 3, tá? Então, efeito de Van Hoff igual a 3 para o segundo frasco. Bom, continuando. Então, no segundo frasco, o efeito de Van Hoff igual a 3. No caso do cloreto de sódio, eu vou gerar sódio mais o cloreto. Lembrando que ele também é uma substância iônica, por isso ele está sofrendo a dissociação. Então, 1 mol mais 1 mol, ou uma partícula mais uma partícula, 2 partículas. Então, no frasco 3, eu tenho um efeito de Van Hoff igual a 2. E, por fim, a glicose em contato com a água, assim como a sacarose, a frutose, as ozes em geral, elas se dissolvem, mas não se dissociam. Então, eu vou formar aqui uma partícula. Então, no frasco 4, o efeito de Van Hoff, ele será igual a 1. Bom, o que isso vai importar, qual é a diferença que isso vai fazer? Eu comentei com vocês que todas as soluções tinham a mesma concentração, 0,3 mol por litro, ou 0,3 molar.
Se eu multiplicar a concentração pelos efeitos de Van Hoff, eu vou perceber o seguinte: no frasco 2, eu tenho um efeito de Van Hoff igual a 3. Então, no final das contas, eu vou ter uma interação de 0,9 molar. No frasco 3, eu tenho um efeito de Van Hoff igual a 2, ou seja, 0,6 molar. E por fim, no frasco 4, eu vou ter um efeito de Van Hoff igual a 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 0,3 molar. Lembrando que eu falei para vocês no início que o efeito coligativo ele fica mais agravado, né, quando a concentração ela é maior. Então, no frasco 2, eu tenho a maior interação soluto-solvente, porque eu vou ter a maior concentração. Então, o efeito coligativo do abaixamento da pressão de vapor aqui será mais intenso. Então, no frasco 2, eu terei a menor pressão de vapor em relação, voltando aqui, no frasco 2, eu terei a menor pressão de vapor em relação ao frasco 3. No frasco 3, eu terei a menor pressão de vapor em relação ao frasco 4. E no frasco 4, eu terei a menor pressão de vapor em relação ao frasco 1, que é onde eu tenho a água pura. Então, olha só, eu estou partindo do frasco que tem a menor pressão de vapor em direção ao frasco que tem a maior pressão de vapor. Isso fecha com o que vocês têm ali na letra D. E aí, galera, é o seguinte, para que isso não fique meio nebuloso na cabecinha de vocês, presta atenção aqui, ó. A água como solvente, tá? A água como solvente. Então, imaginem água interagindo com a água. Se a água tiver que evaporar por algum motivo, ela vai quebrar apenas uma interação de hidrogênio. As duas moléculas ficam livres e evaporam, ou seja, uma facilidade muito grande na questão da evaporação. Então, quanto mais fácil fica para a molécula evaporar, maior a pressão de vapor. Lembrando que pressão de vapor é a pressão que o vapor vai causar sobre o líquido que está dando origem a ele. Se por acaso eu coloco aí um cloreto de cálcio, tá? Vamos lembrar aqui, ó, que o hidrogênio é positivo, né? E o oxigênio é negativo. Eu terei dois cloretos interagindo aqui, ó. Dois cloretos. E eu terei mais o cálcio, que é positivo. Então, se essa molécula de água quiser evaporar agora, ela vai ter que quebrar uma interação de hidrogênio com a outra molécula de água, uma íon dipolo com o cálcio, uma íon dipolo com o cloreto e uma íon dipolo com outro cloreto. Vai ficar muito difícil para essa molécula de água evaporar, porque ela vai ter que quebrar 4 interações para evaporar. Por isso que a pressão de vapor no frasco 2 é menor. Agora, vamos voltar lá para a água sozinha, né? Água ligada à água. Se eu ligo a água ao cloreto de sódio, eu tenho o sódio, que é positivo, que vai interagir com o oxigênio, e tenho o cloreto, que é negativo, que vai interagir com o hidrogênio. Então, agora ela vai ter que quebrar uma ligação de hidrogênio, uma interação íon dipolo com o sódio e uma interação íon dipolo com o cloreto. São 3 interações. Uma a menos do que quando ela interagiu com o cloreto de cálcio. Fica um pouquinho mais fácil para evaporar. E por fim, quando ela interage com a glicose, ela só vai fazer mais uma interação de hidrogênio com a glicose. E aí o que acontece? São só 2 interações, então ela evapora com muito mais facilidade. Então, o fator de Van Hoff, na realidade, ele está dizendo quantas interações a mais o soluto está fazendo com o solvente. E quanto maior for o número de interações, mais difícil para o solvente evaporar. Logo, menor a sua pressão de vapor. Certo, galera? É isso aí. Até a próxima.